programa Em Dia com a Educação, com o tema Educação no Campo. O modelo pedagógico urbano, adotado no ensino rural, trouxe a ideia distorcida de que a educação no campo é uma preparação para se chegar à cidade. No programa de hoje, vamos discutir como uma proposta de educação rural pode modificar e trazer um novo olhar sobre o ensino. Para falar sobre o assunto, estão conosco o professor Hubert Dentante, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Católica, e a professora Eliana Ramires, do Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da Universidade de Brasília. Bom, é um prazer recebê-los aqui. E vamos começar então com a professora Eliana, fazendo um panorâmico histórico do ensino rural ao longo dos anos no Brasil. E como que isso foi se dando na legislação? Bem, a história da educação no Brasil, realmente ela pode-se dizer que inicia somente em 1934, né? A partir das primeiras inclusões na legislação. Mas é muito importante a gente fazer uma retrospectiva histórica, né, dos processos produtivos, né, que vão legitimar ou não, né, e explicar por que esse processo educativo foi tão tardio, né. Então, voltando aos primórdios, né, da história do Brasil, a gente vai rever que o Brasil, né, ele se caracterizou por um processo de exploração, né, desde seu início, onde o Brasil era uma colônia, Portugal uma matriz, Brasil uma empresa agrícola, né, extrativista, da qual tudo deveria sair para manter as classes imperialistas europeias, né? E diz Marx, né, que foi graças a essa acumulação primitiva que se realizou na América Latina que o capitalismo europeu pôde sobreviver e ser o que hoje ele é, né? E realmente a América Latina deu muito sangue, muito ouro, muito pau-brasil. E foi interessante porque essa visão de empresa, né, ela iniciou-se com a exploração do pau-brasil, né? Então, as classes reinantes, elas não tinham nenhum interesse no Brasil a não ser o de extrair, né? Para que educar? Não havia necessidade, né? Uma mão de obra extrativista não precisa de nenhum conhecimento, né, básico ou técnico. E o mesmo se repetiu quando, depois de findado esse processo comercial do pau-brasil, porque o pau-brasil já estava praticamente esgotado, né? E iniciou-se então a exploração da cana-de-açúcar, né? E do produto do açúcar, né? Que na Europa era muito demandado. Então a mão de obra utilizada foi a mão de obra escrava, negra, né? E daí a grande comercialização da mão de obra negra pela América Latina, pelo Brasil. E ainda nesse período não havia necessidade de nenhum conhecimento para essa mão de obra, nenhuma formação, e continuamos assim. Esse processo foi se alastrando, né, por 400 anos, 4 séculos, né, quando em 1934, pela primeira vez, surge, né, algo que vai reivindicar uma educação para a classe, para a população rural, né? E isso aconteceu por ocasião de um movimento de educação que se deu a nível internacional, né? E também no Brasil, né? Que era a Escola Novista, o movimento da Escola Novista, que apesar de um movimento da linha tradicionalista, ainda tinha alguns pontos de progressista, digamos. E então, a Escola Novista reivindica na Constituição brasileira a inclusão, né, de uma formação para o meio rural, né, e o resultado concreto disso foi que 20% então dos recursos, né, deveriam ser dirigidos para a educação no campo, né, e isso foi um avanço
depois, em 1937, né, também esse mesmo grupo vem reivindicar uma formação profissionalizante para o meio rural, uma formação profissionalizante agrícola, né, e que era muito necessária porque realmente o momento histórico era outro, né, não era mais da exploração, da dominação imperialista, era um momento da República e a produção agrícola, né, estava sendo requisitada e era uma demanda, que aliás o Brasil, um país eminentemente rural, sempre foi, né, agrícola. E por uma primeira vez se reivindica uma formação técnica agrícola, né. 10 anos depois, em 1947, também se reivindica essa mesma formação profissionalizante agrícola, mas agora é interessante porque ao mesmo tempo que se reivindica a formação para o meio rural, em 1934, se reivindica uma formação também para o meio urbano, né? Daí que se faz a formação profissionalizante para o meio industrial, para os processos industrializados. Mas a comunidade, na época, né, priorizava ou buscava mais as formações profissionalizantes industrializadas, né, para o meio industrial. E em detrimento, né, e com um certo preconceito, né, com a formação agrícola, né. E aí a legislação, tentando já traduzir até esse preconceito, impõe numa lei orgânica, né, em 47, que essa formação profissionalizante ela deveria ter uma equivalência igual, total, com a formação que se dava para o meio urbano, né, industrializado. E mais, permitia o acesso direto desses formandos, né, do nível médio, para os níveis superiores. É claro que se formassem para a área agrícola, né, em cursos de engenharia agronômica, enfim. Isso foram grandes passos, né, evolutivos que se deram a nível de Constituição. Depois, em 1957, melhor dizendo 67, a legislação resolve incluir certo compromisso das empresas agrícolas nesse processo formativo rural, né? Então, era interessante que as empresas agrícolas instaladas no campo, né, e houve grandes empresas, né, já numa linha capitalista, que ao servirem, né, da mão de obra do pequeno produtor, né, também deveriam educá-lo, profissionalizá-lo, assim como aos seus filhos, né? Então isso também foi um grande passo. 10 anos depois, em 1967 e 69, ainda essa lei continua, é reforçada, mas jamais numa linha de tentar uma obrigatoriedade das empresas. Isso partia mesmo de uma boa vontade das empresas em participar dessa formação. Em 1988,